procurar, vou me esmerar para fazê-lo entender isso aqui. Porque disso depende a sua salvação. A sua vida, o sucesso da sua fé, o sucesso da sua vida espiritual, depende de você entender isso aqui e viver isso aqui, praticar. Então, eu preciso que você preste muita atenção. Nós cantamos para Deus, só Tu és Senhor, ou seja, Ele é o Senhor, nós somos os servos. Significa dizer que quem dita, entre aspas, as regras do jogo é Ele, não somos nós. Muitas pessoas que vêm para a igreja, atendem ao apelo feito na televisão, no rádio, convite de alguém, e vêm para a igreja para se relacionar com Deus, para buscar a Deus, não tem sucesso na sua jornada com Deus, na sua vida com Deus, porque essas pessoas querem que Deus venha se adequar às regras do coração delas. Elas querem servir a Deus, mas querem fazê-lo segundo as vontades delas. E se tentarmos fazer isso, então, nós nos tornamos o Senhor. Não tem como você se relacionar com Deus sendo o Senhor. Senhor é Ele é o eu sou. Nós somos servos. Então não é como eu acho, não é o que eu... Aliás, quando você chega na igreja, para você ser cheio de Deus, você tem que se esvaziar de si. O que é esvaziar de si? É esvaziar sua mente dos pensamentos deste mundo. Você tem que se esvaziar das tradições religiosas, da tradição religiosa familiar, do que a vovó ensinou, do que mamãe ensinou, não importa o que o mundo pensa, o que importa é isso aqui. Se você não se enquadrar nisso aqui, esqueça relacionamento com Deus. O compromisso de Deus é com a palavra dEle. Se nós não nos enquadrarmos na palavra dEle, então esqueça compromisso, esqueça benefícios de Deus. O que Deus considera é a palavra dEle. Não são as nossas necessidades, não é o que eu preciso, nem as minhas vontades, o que eu quero. O que Deus vê é a palavra dEle. Se eu obedeço, se eu ando de acordo com ela, então eu tenho direitos. Se eu não obedeço essas palavras, então por mais que Deus me ame, Ele não vai se manifestar na minha vida. Muito bem. Mas para você conseguir obedecer essa palavra, existe um segredo. Quem pode obedecer? Quem consegue viver de acordo com essa palavra? Existe um segredo. Por favor, preste atenção. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, são duas coisas que não tem como você ter as duas ao mesmo tempo. Para ter uma, você tem que abrir mão da outra. Então existe o amor do mundo, o amor ao mundo e às coisas que no mundo há. E existe o amor do Pai, o amor de Deus. Quem ama o mundo não tem em si o amor de Deus. Quem ama a Deus ou tem em si o amor de Deus não amará o mundo. O que você entende por amar o mundo? Amar o mundo aqui não são as pessoas, não é que você não pode amar as pessoas, mas refere-se ao colorido ilusório que esse mundo apresenta, mas que é contrário à vontade de Deus. O mundo está repleto
de prazeres. Não há como a gente dizer que o mundo não oferece prazeres. O mundo oferece muitos prazeres para o corpo, para a alma do ser humano, da pessoa. Quando você vê imagens de pessoas numa balada, pulando, dançando, drogando, embriagando, elas não aparentam tristeza. Parecem ser as pessoas mais felizes do mundo, porque elas estão ali rindo, dando gargalhada, elas estão sorrindo, elas estão cantando, elas estão dançando. Então, o mundo oferece prazer. Quando as pessoas traem, se prostituem, quando as pessoas satisfazem a carne, elas sentem prazer. O mundo oferece prazer. Mas você precisa escolher entre amar isso tudo e amar a Deus. A vida com Deus, muitas vezes, ou normalmente, parece monótona. Por isso que as pessoas não querem. Parece sem graça. Por isso muitos até dizem assim, poxa, quando a pessoa se converte, alguém vem dizer, você está louco, você está jogando a sua juventude, a sua vida fora. Fica dentro de uma igreja. Casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para a igreja, igreja para casa, essa vidinha. Porque parece monótono. Então, como conseguir enxergar na vida com Deus algo que compense mais do que tudo que esse mundo oferece? Como? Como que você pode enxergar maior valor nessa vida, entre aspas, monótona, do que em todos os prazeres que o mundo lá fora oferece? Como conseguir enxergar isso? Você vai entender. Aí no versículo 16 ele diz assim, ó, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Já o mundo o quê? Passa. E passa, para você constatar que o mundo passa, e essa concupiscência passa, não precisa nem chegar à vida eterna. Se você observar a vida de alguém que um dia foi jovem e se esbaldou nesse mundo e fez o que deu na telha e sabe, não quis família, não quis casamento, quis ficar um dia com outro e fazendo tudo que deu na telha, e essa pessoa hoje já está dobrando, como diz o ditado, o cabo da boa esperança, chegou à velhice, com certeza você vai encontrar uma pessoa extremamente deprimida. E normalmente sem saúde, porque o pecado tem as suas consequências. Quem planta na carne, da carne vai colher corrupção. Normalmente essa vida indisciplinada e desenfreada vai fazer com que a pessoa, ela precocemente envelheça. E normalmente essas pessoas ficam sozinhas, porque elas não construíram relacionamentos fiéis, duradouros. Sim ou não? O que é concupiscência? A Bíblia fala aqui que a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso passa, isso passa. O que é concupiscência? Vamos ao dicionário. Concupiscência, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais, ganância por poder, dinheiro, cobiça, aspiração por satisfações sexuais, concupiscência da carne, anseio pelos prazeres sensuais, desejo sexual exagerado.
Então a concupiscência diz respeito a todos os desejos desenfreados da carne. Aquilo que é um desejo ilícito e que a pessoa não consegue frear, a pessoa não consegue dominar. Por que a pessoa... Aí, agora você vai entender onde que eu quero chegar. Por que as pessoas, na sua maioria, não conseguem dominar e se entregam às concupiscências, às coisas ilícitas? Para você entender isso, você tem que ir na origem da formação do seu ser, do ser humano. Desde Adão e Eva, o homem foi feito corpo, alma e espírito. A alma é você, a alma é o seu eu. O seu corpo é a casa dessa alma. E a sua alma reage às informações que o corpo traz para ela. Você não é um corpo, você é uma alma, que está em um corpo corruptível e perecível, um corpo que passa. Todos os dias você vai precisar beber, se hidratar, você vai precisar comer, você vai precisar dormir, porque isso são necessidades do corpo. Seu corpo precisa descansar, senão você perece. Se você não comer, você vai perecer, que saco vazio não para em pé, como diz o ditado. Então o seu corpo tem necessidades físicas. Isso diz respeito à sua biologia. E a sua alma, ela recebe as informações desse corpo. Esse corpo foi dotado de 5 sentidos, que são visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso todo mundo tem, a menos que você tenha alguma deficiência física. Então a sua alma, ela reage ao que você vê, ao que você ouve, ao que você cheira, ao que você toca, ao que você come. Quando você senta à mesa e alguém coloca diante de você a sua comida predileta, feita com maestria, quando você pega o garfo e coloca na boca, a sua alma está sentindo um prazer por causa daquilo que você está comendo que é gostoso. Compreende sim ou não? Nenhum problema há, porque isso é lícito. Aliás, é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Deus quer que você tenha esse prazer. Então não tem nenhum problema, a menos que você coma como um glutão, que aí a Bíblia já diz que é obra da carne, já é pecado. E normalmente, se você for um glutão, você vai, além de passar mal, de tanto comer, daqui uns dias, quando você for fazer os exames, você vai ver, está tudo desregulado no corpo. O corpo ficou desregulado porque você não controlou a sua gula. Então, a alma, ela é assim, ela reage. De repente você acorda e você levanta de manhã e diz, que dia, hoje é dia tal, hoje vai ser legal. Você está animado. O telefone toca. Alô. Entra pelo ouvido uma informação ruim, de alguma expectativa sua, a sua alma já... Puxa vida, acabou com o meu dia. Então a sua alma se entristece, se enche de amargura por causa de uma notícia ruim. Então, a alma, ela é assim, ela é igual uma biruta, que o vento bate para lá, ela está indo para lá. Já viu aquele coador gigante que tem no aeroporto, que chama de biruta? Parece um coador gigante.
O vento bate para lá, ela está para lá. Daqui a pouquinho de tarde o vento vira direção, ela está para lá. Então a alma é assim, fica de acordo com as informações que o corpo vai passando para ela. Uma coisa que você ouve. Daqui a pouco à tarde, uma outra notícia boa faz com que ela fique alegre. Então a alma, ela é igual à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então é assim. A alma, ela quer prazer. Assim como o prazer de comer uma boa comida, que não é ilícito, em determinados momentos, ela pode sugerir a você, por meio da carne, desejos ilícitos. Você é homem e lá no seu trabalho, de repente, começa a trabalhar uma mulher que você não conhecia, e ela passa no corredor, lá no setor que você trabalha, com a metade da idade da sua esposa, com um peso bem abaixo do dela, tudo em cima, e os olhos passam a informação para a alma, e de repente o homem olha e diz: que avião. O olho passou a informação para você, para a alma, para você é alma. E aí, nasce a concupiscência da carne, um desejo pelo que... Aí, você sabe, não é a sua mulher, aquilo não é correto, mas a sua alma, ela não pensa, ela sente, a alma, ela quer prazer. Compreende, sim ou não? Então nasce a concupiscência, ou seja, a cobiça por aquilo que é errado. Lembra da música do Roberto Carlos, que diz assim: porque tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Como quem diz, que droga, pois tudo que eu gosto não pode, não é bom fazer. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Então, a alma é assim. Só que aí, tem uma terceira parte de você, que eu não citei ainda, não expliquei sobre essa terceira parte. Nós falamos até agora do corpo e os seus sentidos, e falamos da alma. Ainda falando dos sentidos, os sentidos são importantes, esses 5 sentidos que a gente citou, eles são importantes porque eles ajudam você a viver. Por exemplo, se você, aqui, por exemplo, eu chego aqui, estou aqui, eu sei que aqui deve ter 1 metro e pouco, né? Mas imagine se eu estivesse aqui num edifício de 50 andares, eu faria isso aqui? Há quem faça, eu não sou chegado em altura. Dá medo, aqui eu não estou com medo. Se eu cair aqui, dá para... né? Não vou me arrebentar, dá para eu cair em pé. Mas se aqui tivesse 50 andares, para baixo, a perna ia... Você já reparou que, na verdade, o que faz a diferença é o que os olhos estão vendo? Outro dia, eu vi o pessoal fazendo num shopping, um teste que tem... Eles colocavam no chão uma rampinha e um óculos virtual. E aí pegava a pessoa pela mão, colocava ela no mundo virtual, e quem passava perto via na televisão o que ela estava visualizando. E a pessoa vê um abismo no virtual aqui, no óculos virtual. Coloca aquilo na cabeça dela, ela está vendo um abismo. Aí o rapaz pegava a pessoa pela mão e botava em cima de uma madeirinha, uma pranchinha de madeira, no chão, e falava para ela assim: vai para frente. Ela ficava assim. Quem passava olhava assim: meu Deus, que coisa estranha, está com medo de dar um passo. Mas é que os olhos dela estavam vendo um abismo. E a pessoa, tinha gente que chorava, mas não conseguia sair do lugar, as pernas travavam. Porque a alma, você reage às informações que os seus olhos passam, que os seus ouvidos passam, que os seus sentidos passam. Mas esses sentidos são benéficos. Por quê? Que se você não tivesse medo, como é que ia ser a coisa? Então o medo me guarda. Na hora do perigo eu dou um passo atrás. É um sentido que vai me ajudar. Amém, pessoal?
Os animais, nesse quesito, nos superam, porque os sentidos deles são muito mais apurados, aguçados do que os nossos. O olfato do cachorro a gente não consegue chegar. Tenta competir com o seu animalzinho lá, você que tem cachorro em casa. De longe ele sabe quem está chegando. Ele faz assim. Sim ou não? Ele já sabe quem é de longe. A audição dele, ele sabe até a pisada do marido e da esposa e da criança. O barulho no chão, ele não precisa nem ver. Ele já sabe quem está vindo. A reação dele já é de acordo com o que ele sabe. Porque ele tem sentidos aguçados. Deus o dotou disso. Os nossos são menos. Não é assim? Agora, por que Deus não deu para nós igual ao deles? Aguçado como os deles. Por que os nossos sentidos não são tão aguçados e mesmo assim nós somos superiores a eles? Aí é que entra essa terceira parte incorpórea de você, que se chama espírito. Espírito é a mente, é a parte incorpórea que te norteia e que te dá capacidade de discernir, pesar, avaliar, é o livre-arbítrio, e aí você pesa os prós e os contras, e aí você cede ou não aquilo que a sua alma e a sua carne estão pedindo. Então o Espírito foi dado por Deus ao ser humano para que haja esse equilíbrio. E você mesmo tendo desejos, tendo alma, mesmo tendo corpo, você então consegue equilibrar. Mas, mesmo tendo espírito próprio, e as pessoas tendo capacidade de raciocinar, o cenário que vemos nesse mundo é de pessoas agindo como se fossem animais. Sim ou não? As pessoas cobiçam o que as outras têm, as pessoas cometem aquilo que é ilícito, as pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas enganam, as pessoas, enfim, fazem, mas elas têm espírito, elas têm raciocínio. Mas o raciocínio delas, humano, o raciocínio, a mente humana, a natureza humana, o espírito delas não é suficiente para colocá-las em sintonia com os juízos de Deus. Compreende sim ou não? A pessoa não tem a consciência, por isso que o mundo está aí, essa selvageria. A gente vê que a cada dia que passa, as propostas são mais insanas. As pessoas se propõem, se dispõem para as coisas que são insanas. A cada dia que passa, o mundo parece uma selva. Parece que não somos racionais. Parece que o ser humano às vezes faz coisas que até os animais não fazem. Sim ou não? Mas aí entra, é aí que entra o Espírito de Deus. Você já tem o seu espírito, eu tenho o meu espírito, que é a minha mente. Quando você se arrepende, você encontra a disciplina da palavra, você ouve a pregação do Evangelho e, você é inteligente. Então isso é errado? Eu fazia. O que quer dizer que se eu mentir, isso vai me levar para o inferno? Vai me separar de Deus eternamente? Eu tantas vezes menti. Puxa vida, quer dizer que eu tenho que ser marido de uma só mulher? E eu não sabia. Quer dizer que eu posso ir para o inferno por tudo isso? Isso aqui vai abrindo o quê?
os olhos da pessoa, a mente da pessoa. Então nasce um arrependimento, e é quando a pessoa se curva diante de Deus, quando a palavra penetra nela, a palavra que é capaz de dividir alma de espírito. Não é o que está escrito lá em Hebreus? Então, a pessoa reconhece que precisa de perdão, de salvação, e ela se entrega. Aí vem uma outra pessoa que se agrada da entrega dela e que se aproxima dela de forma invisível naquele momento. Quem é essa pessoa? Espírito Santo, que busca os convertidos. Então o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, entra em você e a sua mente passa a estar em fusão com a mente de Deus. Além da sua mente, agora você tem na sua mente a mente de Jesus, como está escrito que o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, o seu juízo atinge o nível do céu. Você passa a ter a mente de Deus. Você passa, aí sim, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, enfim, olfato, paladar, tudo passa a entrar numa disciplina que naturalmente o Espírito de Deus desperta em você. Quando você tiver diante de si uma tentação, algo que não é o correto, o Espírito Santo dentro de você te fará lembrar da palavra de Deus. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo, vai acontecer. Então você não. Então você passa a ter uma resistência que o homem que não conhece a Deus não tem. O homem, quando eu digo homem e mulher, a pessoa natural não tem essa resistência. Então você passa a andar com os seus sentidos físicos e a sua alma sujeitos aos juízos de Deus. Por isso, o que Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos o procurou, Jesus disse: olha, não se admire de eu dizer para você que você precisa nascer de novo. E Nicodemos, a sua mente inteligente, mas humana, travou. Como é que pode um homem, depois de velho, voltar para o ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse: não. Quem nasce da água, que é a palavra que nos limpa, nos lava, e do Espírito, é Espírito. O que nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. Então você passa a ter controle sobre os seus sentidos, sobre a sua carne, sobre o seu eu, e aí você consegue abrir mão do amor desse mundo e você vai ter prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Amém, pessoal? Você vai ter prazer na salvação. Por isso, nascer do Espírito Santo não é opcional para nós, é uma questão de sobrevivência espiritual. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus, se não a teve. E isso não é uma opção, isso é questão de sobrevivência espiritual, eu repito. Você não pode achar que só vir aqui na igreja e ouvir um pastor falar, o bispo falar, receber algumas palavras, que isso vai ser suficiente para te sustentar na hora da tentação, na hora da provação. Você vai precisar ter o Espírito de Deus em fusão com a sua mente. Mas para você receber o Espírito Santo, você tem que entregar toda a sua vida. Você tem que estar rendido, totalmente submisso a Deus. O Espírito Santo é o presente de Deus àqueles que o aceitam, que aceitam Jesus e se entregam completamente. Amém, pessoal? Aí a gente pode completar com a passagem de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito, 1 Coríntios 15, versículo 45.
assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Todos nós, quando nascemos da nossa mãe, do nosso pai, somos feitos alma vivente. Por isso que quando chegou alguém na igreja, opa, chegou uma alma, não é assim que a gente diz? Mais uma alminha para a gente ganhar. Mas quando chega aqui, alma vivente. Filho de Adão. Você chega filho de Adão. Então o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Jesus foi o último Adão. Jesus não foi alma vivente, Jesus foi espírito. E todo aquele que nasce dele se torna espírito vivificante. E isso, você precisa disso para você ter a sua salvação. Você tem que ser espírito. E são esses que o Pai procura, os que são espíritos adoradores, os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito. Aqueles que, uma vez vivificados, porque ele é espírito vivificante, vão passar a viver na disciplina. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a disciplina de Deus, não escrita simplesmente na Bíblia, mas dentro dela. No trabalho, ela vai saber proceder com justiça, com relação ao seu semelhante, com relação a Deus. Em casa, onde ela for, quem olhar para ela, verá no comportamento dela algo que se distingue desse mundo. Quem olha para ela vê Jesus. Você tem que vigiar com essas 5 vias de entrada do mal. Mas para você conseguir vigiar, você precisa do Espírito Santo. Não adianta eu falar. Ninguém aprende a nascer de Deus, ninguém aprende a ser de Deus com palavras. Ou você nasce do Espírito e é Espírito, ou você não nasce do Espírito e não é Espírito. Olha aqui, as vias de entrada do mal. Está vendo aí? Primeiro em cima do nosso lado esquerdo, está escrito o quê? Ouvidos. Você tem que tomar cuidado com o que ouvem. Então a serpente disse à mulher, Gênesis 3:4. Então Eva caiu porque ela entrou pelo ouvido, ela ouviu. Mais abaixo está o quê? Boca. O que fala, você tem que vigiar com o que fala. A língua também é um fogo, contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno. Tiago 3:6. Do nosso lado direito, mais acima, está ali. Mente, ou seja, o que pensa. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Mais abaixo, outra via de entrada do mal. Olhos, o que vem. E viu a mulher que aquela árvore era boa, Gênesis 3:6. E mais abaixo, coração, que nesse caso aí é a alma, é o que sente. O que sente. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, Jeremias 17:9. Aí você diz assim, bispo, se Deus sabia disso, dos perigos que a alma tem, por que Ele me deu alma? Para você ter prazer. Porque se você não tivesse emoções, a nossa vida seria como a de um robô. Já pensou? Você, pai, abraça seu filho, você, mãe, abraça seu filho. Na hora que você abraça, você sente um quê? Um prazer. É um prazer a gente abraçar um familiar, uma pessoa que a gente ama. Se você não tivesse alma, você ia chegar e falar assim, oi, mãe. Oi, filho. Acabou, não ia sentir nada, não. Um robô não sente nada. Então Deus quer que a gente sinta prazer, mas com disciplina, com aquilo que é lícito.